Por mais de 2 anos, minha nora disse que meu filho estava no exterior a trabalho. Então, certa manhã no mercado, um entregador de repente me entregou um pacote. A senhora é a mãe de Santiago, agora é seu. Abra sozinha. O que havia dentro do pacote fez meu sangue ferver. Eu estava no corredor de produtos de limpeza quando minha vida inteira desmoronou. Era uma terça-feira comum, daquelas em que você acorda sem imaginar que em poucas horas nada mais fará sentido. O mercado estava cheio, aquele zum-zum-zum de carrinhos batendo, crianças chorando, ofertas sendo anunciadas no alto-falante. Eu segurava uma garrafa de amaciante, lavanda, o cheiro que Santiago sempre gostou nas roupas desde pequeno, quando senti um toque no meu ombro. A senhora é Estela? Estela Oliveira? Virei. Um rapaz jovem, uniforme de entregador, segurava uma caixa de papelão do tamanho de uma caixa de sapatos, sem logotipo, sem identificação. Apenas meu nome escrito à mão com caneta preta. Sou eu, sim. Minha voz saiu incerta. A senhora é a mãe de Santiago Oliveira? Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Meu coração disparou. Sim, sou a mãe dele. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele engoliu seco, estendeu a caixa. Isso é seu. Ele pediu para eu entregar, mas abra sozinha, tá? Sozinha. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele já estava indo embora, apressado, quase correndo entre as prateleiras. Fiquei ali, parada, segurando aquela caixa leve demais para conter qualquer objeto normal. Algo dentro dela chacoalhava suavemente. Meus dedos tremiam quando rasguei a fita adesiva. Dentro, um saquinho de veludo cinza, uma carta dobrada e uma certidão. Peguei a certidão primeiro, sem entender. As letras dançavam na minha frente. Li. Reli. Meus joelhos fraquejaram. Certidão de óbito. Santiago Oliveira. Data do falecimento: 14 de agosto de 2022. 2 anos atrás. 2 anos atrás. O amaciante escorregou da minha mão e explodiu no chão, espalhando aquele cheiro adocicado de lavanda por todo lado. As pessoas olharam. Eu não me importei. Abri o saquinho de veludo com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. A aliança de casamento de Santiago. Aquela que eu vi ele colocar no dedo no dia do casamento, com lágrimas nos olhos, prometendo amar Camila até que a morte os separasse. Só que a morte já tinha separado. Há 2 anos. E ninguém tinha me contado. Desdobrei a carta. A letra era dele. Reconheci na mesma hora. Aquelas letras inclinadas, meio tortas, que ele nunca conseguiu melhorar mesmo depois de adulto. Mãe, se você está lendo isso, é porque Mateus cumpriu a promessa. Eu deveria ter mandado antes, mas sempre achei que tinha mais tempo. Sempre achei que conseguiria consertar as coisas antes de você descobrir como tudo estava desmoronando. Camila não é quem você pensa. As dívidas, as mentiras, os gastos. Eu tentei esconder de você porque sabia que a decepcionaria. Tentei ser o filho que você merecia, mas falhei. Estou exausto, mãe. Exausto de trabalhar 16 horas por dia para pagar coisas que eu nem quis. Exausto de fingir que está tudo bem. Quero me separar. Preciso me separar. Mas tenho medo de como isso vai afetar você, de como ela vai reagir, de como... A carta terminava ali, cortada, inacabada, como a vida dele. Sentei no chão gelado do mercado, entre cacos de vidro e lavanda derramada, e chorei. Chorei como não chorava desde que enterrei meu marido, 12 anos atrás. Chorei pela despedida que nunca tive, pelo abraço que nunca dei, pelas conversas que nunca aconteceram. Chorei porque durante 2 anos inteiros eu sorri. Fiz almoços. Comprei presentes de aniversário para uma nora que sabia, que sempre soube, que meu filho estava morto. E ela me olhou nos olhos, domingo após domingo, e mentiu. E se você acha que essa foi a pior parte, você ainda não sabe de nada.
Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo ao vivê-la, inscreva-se no canal. Porque o que vem a seguir vai te mostrar até onde uma mentira pode chegar quando ela veste a roupa do luto e sorri na sua cara. Deixa eu te contar quem eu era antes daquele pacote destruir tudo. Meu nome é Estela Oliveira. Tenho 67 anos. E durante 65 deles, eu acreditei que trabalho duro e amor incondicional eram suficientes para construir uma vida digna. Fui casada com Renato por 32 anos. Ele morreu de um infarto fulminante enquanto consertava o chuveiro do banheiro. Foi rápido, disseram os médicos. Ele não sofreu, mas eu sofri. Durante meses, aquela casa ecoava com um silêncio que doía nos ossos. Santiago era meu único filho, meu tudo. Eu tinha perdido 3 gestações antes dele vingar. 3 vezes senti aquela dor de segurar a esperança nas mãos e vê-la escorrer entre os dedos. Quando Santiago nasceu, em uma madrugada de março com chuva batendo na janela da maternidade, eu jurei que faria dele um homem bom. Não rico, não famoso, apenas bom. E ele era. Santiago tinha aquele jeito calmo de resolver problemas, sabe? Quando era criança e os amigos brigavam no futebol, ele era quem sentava todo mundo em círculo até fazer as pazes. Virou advogado porque queria defender gente que não tinha voz. Trabalhava num escritório pequeno, ganhava bem, mas nunca se importou com essas coisas de carro importado ou roupa de marca. Eu tinha minha confeitaria artesanal. Nada grandioso. Um espaço alugado de 40 metros quadrados no bairro, onde eu fazia tortas sob encomenda. Torta holandesa, torta de limão, pavê de maracujá. Minha especialidade era um bolo de cenoura com cobertura de chocolate meio amargo, que virou lenda na região. Trabalhava sozinha, acordava às 5 da manhã para ter tudo pronto para o almoço. Ganhava o suficiente para viver com dignidade, pagar minhas contas, guardar um pouco. Nunca fui rica. Mas também nunca fui de passar necessidade. Quando Santiago me apresentou Camila, 5 anos atrás, eu quis gostar dela. Juro que quis. Ela era bonita, daquele jeito que faz você perceber que ela sabe exatamente o poder que tem. Cabelo liso e comprido, sempre cheirando a perfume caro. Um tal de Chance que ela fazia questão de dizer que era importado. Usava roupas justas, salto alto até para ir na padaria. Sorria pouco e, quando sorria, não chegava nos olhos. Mãe, ela é incrível. É administradora. Trabalha com consultoria de imagem. Ela vai me ajudar a crescer profissionalmente. Santiago disse naquela primeira vez, segurando a mão dela como quem segura algo frágil. Eu sorri. Abracei. Fingi não perceber que ela me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, sem encostar o rosto no meu. O casamento foi pequeno, só família próxima. Camila queria algo íntimo e sofisticado, segundo ela. Buffet caro, flores importadas, fotógrafo que cobrou R$ 8.000 só pelas imagens. Santiago pagou tudo. Eu ajudei com R$ 3.000. Era o que eu tinha guardado naquele ano. No dia do casamento, eu usei um vestido rosa claro simples que comprei numa loja do centro. Camila usou um vestido de noiva que custou R$ 15.000. Lembro que ela comentou, na frente das madrinhas, que, pelo menos a sogra teve bom senso de não usar nada chamativo. Fingi que não ouvi. E então veio o presente. A casa. Aquele sobrado de 3 andares em Perdizes, bairro nobre de São Paulo, que Renato e eu compramos com tanto sacrifício. Cada tijolo ali tinha suor nosso. Renato trabalhou dobrado durante anos para conseguir dar entrada. Eu economizei em tudo, roupas, passeios, até comida, para ajudar a pagar as prestações. Quando Renato morreu, a casa já estava quitada. Valia, na época, R$ 1.200.000. Eu morava num apartamento menor, mais prático, que compramos anos depois. A casa grande ficou vazia por um tempo. Santiago se casou e eu pensei, por que não? Por que não dar a eles esse começo? Chamei meu filho, sentei com ele na varanda do apartamento onde o pai dele costumava tomar café. Quero dar a casa de presente para vocês, para você e a Camila,
para que comecem a vida sem peso de aluguel, sem dívida. Os olhos de Santiago encheram de lágrimas. Mãe, a senhora tem certeza? Essa casa é tudo. Você é tudo, eu respondi. A casa é só tijolo. Você é meu sangue. Transferi tudo pro nome dos dois. Fui no cartório, assinei os papéis, sorri enquanto o tabelião carimbava. Santiago me abraçou tão forte naquele dia que eu senti o coração dele batendo contra o meu peito. Camila agradeceu, mas de um jeito mecânico, como quem agradece o troco no caixa do supermercado. Obrigada, dona Estela. A senhora é muito generosa. Generosa. Naquele momento, achei que era um elogio. Só anos depois eu entenderia que, para ela, generosidade era só outro nome para ingenuidade. A vida seguiu. Domingos em família, almoços na minha casa, risadas, Santiago me ligando toda semana para perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Camila sempre presente, sempre educada, sempre distante, como se existisse um vidro invisível entre nós, mas eu ignorei. Eu ignorei porque meu filho estava feliz, ou pelo menos era o que eu acreditava, porque a verdade eu só descobriria 2 anos depois de enterrar em Santiago sem me avisar. E quando descobri, percebi que aquela casa que dei de presente tinha se tornado o palco da maior traição que eu poderia imaginar. A ligação chegou numa quinta-feira, às 9 da noite. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a forma de uma torta de morango que tinha feito para uma cliente. O telefone tocou, e quando vi o nome dela na tela, estranhei. Camila nunca me ligava, era sempre Santiago quem fazia contato. Alô, Camila, tudo bem? A voz dela saiu diferente, trêmula, como se estivesse segurando um choro. Dona Estela, eu preciso contar uma coisa. O Santiago, ele embarcou. Meu estômago gelou. Embarcou? Embarcou para onde? Dubai. Ela fungou. Uma proposta apareceu do nada, consultoria jurídica internacional. Um escritório enorme, especializado em contratos de petróleo. Eles ofereceram R$45 mil por mês, dona Estela. 45 mil. E ele teve que embarcar hoje mesmo de emergência. O voo saiu às 6 da tarde. R$45 mil por mês. Consultoria internacional, Dubai. Meu filho, que sempre trabalhou com causas pequenas, defendendo gente comum, de repente virando consultor de petróleo? Mas ele nem se despediu de mim. Minha voz saiu fraca, quase infantil. Como assim embarcou sem falar comigo? Eu sei. Camila suspirou fundo. Foi tudo tão rápido, dona Estela. Eles ligaram ontem de madrugada, disseram que precisavam de alguém com urgência, que o advogado anterior teve um problema de saúde. Santiago ficou em dúvida, mas eu disse: amor, essa é a chance da nossa vida. A gente nunca mais vai ter uma oportunidade dessas. Ela pausou e continuou com aquela voz de quem está contando algo doloroso. Ele tentou ligar para a senhora antes de embarcar. Tentou 3 vezes, mas não conseguiu completar a ligação. Acho que o celular dele estava com problema. Aí ele me pediu, me fez jurar que eu cuidaria da senhora enquanto ele estivesse fora. Foram as últimas palavras dele antes de passar pela porta de embarque. Cuida da minha mãe, Camila. Ela é tudo para mim. Meus olhos arderam. Santiago tinha tentado ligar. 3 vezes. Eu tinha ido ao cinema naquela tarde com uma amiga da confeitaria. Deixei o celular no modo silencioso. Quando voltei, não tinha nenhuma chamada perdida. Mas eu não questionei. Por quê? Porque eu queria acreditar. Porque uma mãe sempre quer acreditar no melhor. E quando ele volta? Minha voz tremia. O contrato é de 2 anos, dona Estela. 24 meses. Ela respirou fundo. Eu sei que é muito tempo. Eu também estou sofrendo. Mas pensa no futuro que a gente vai poder ter com esse dinheiro. Ele vai voltar e a gente vai poder, sei lá, comprar um apartamento na praia, viajar, ter filhos sem preocupação financeira. 2 anos.
730 dias sem ver meu filho. Ele vai poder me ligar, pelo menos? Eu precisava ouvir a voz dele. Precisava saber que estava tudo bem. Vai sim, claro. Camila respondeu rápido demais. Mas o fuso horário é complicado, dona Estela. Dubai está 4 horas na frente do Brasil, e o escritório dele funciona em horários malucos, sabe como é? Clientes no mundo inteiro. Ele vai tentar ligar sempre que puder, mas pediu para a senhora ter paciência se demorar. Paciência. Essa palavra se tornaria minha prisão pelos próximos 2 anos. Ele deixou algum recado? Alguma mensagem? Deixou. Camila pigarreou. Disse que ama a senhora mais que tudo, que vai mandar dinheiro todo mês para ajudar com suas despesas e que quando voltar vai passar um mês inteiro só com a senhora, para compensar. Um mês inteiro só comigo. A promessa soou tão doce que eu engoli o nó na garganta e aceitei. Tá bom, Camila. Cuida dele por mim, tá? Manda ele se alimentar bem, não trabalhar demais. Eu cuido, dona Estela. Pode confiar. Confiar. Desliguei o telefone e sentei na cadeira da cozinha, olhando para aquela forma de torta ainda molhada na pia. A casa estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio que dói, que pesa, que parece sugar o ar dos pulmões. Meu filho estava do outro lado do mundo, e eu nem tive a chance de abraçá-lo. Chorei naquela noite. Chorei sozinha, na cama que um dia dividi com Renato, abraçada ao travesseiro. Chorei porque senti que algo estava errado, mas não conseguia nomear o quê. Era uma sensação pequena, aguda, como um espinho fincado bem no fundo do peito. Mas eu a ignorei, porque mães não querem acreditar em tragédias, mães querem acreditar em finais felizes. Nos dias seguintes, esperei. Esperei uma ligação, uma mensagem, um sinal. Nada. Depois de uma semana, mandei mensagem para o número de Santiago. Filho, tá tudo bem? Só queria saber se chegou bem. Beijo da mãe que te ama. A resposta veio 6 horas depois. Oi, mãe. Tudo corrido aqui. Mal tenho tempo de dormir. Te amo. Depois a gente conversa melhor. Frio, curto, sem aquele jeitinho carinhoso que Santiago sempre teve comigo. Mas eu pensei, ele deve estar cansado. Novo emprego, novo país, tanta pressão. Eu sempre fui boa em arranjar desculpas para não enxergar a verdade. E enquanto eu esperava pacientemente por um filho que nunca ligaria, Camila estava ocupada transformando minha generosidade na maior armadilha da minha vida. Os primeiros 3 meses foram os piores. Eu acordava toda manhã olhando para o celular, esperando uma notificação que nunca chegava. Ligava para o número de Santiago e caía direto na caixa postal. Mandava mensagens que eram respondidas dias depois, sempre com a mesma frieza mecânica. Desculpa, mãe, muito trabalho. Reunião importante, depois conversamos. Tô bem, não se preocupe. Cada resposta era uma facada pequena, mas constante, porque aquele não era meu filho. Santiago me ligava todo santo dia quando morava a 20 minutos de distância. Como é que do outro lado do mundo ele não achava 5 minutos para ouvir minha voz? Mas Camila sempre tinha uma explicação. Ela começou a aparecer no meu apartamento uma vez por semana, sempre com uma sacola de supermercado cheia de coisas caras que eu nunca compraria. Azeite importado, queijos franceses, um vinho que custava R$ 150 a garrafa. Santiago mandou dinheiro e pediu para eu cuidar da senhora direitinho, ela dizia, colocando tudo na minha geladeira como se eu fosse incapaz de fazer compras sozinha. Eu agradecia, porque recusar seria ofender meu filho, né? Seria dizer que eu não acreditava nele. Mas tinha algo nos olhos dela, um brilho, como se ela estivesse se divertindo com tudo aquilo. Depois de 6 meses, fui visitar a casa. Minha casa. A que eu dei para eles. Quando bati na porta e Camila abriu, quase não reconheci o lugar. Dona Estela, que surpresa! Ela sorriu, mas não saiu da frente, como se não quisesse me deixar entrar. Posso entrar? Trouxe um bolo que fiz hoje de manhã. Mostrei a marmita de vidro que trazia nas mãos.
Ela hesitou, apenas um segundo, mas eu percebi. Claro, claro. Desculpa, é que tá tudo meio bagunçado. Estou fazendo umas reformazinhas. Reformazinhas. Entrei e meu coração afundou. O piso de madeira, aquela peroba rosa linda que Renato tinha escolhido tábua por tábua, que a gente encerava todo mês com tanto cuidado, tinha sido arrancado. No lugar, um porcelanato branco gelado, brilhante, que refletia as luzes do teto como um espelho. O piso de madeira estava velho, Dona Estela. Dava muito trabalho. Resolvi modernizar. Camila falava andando na frente, os saltos batendo naquele chão novo com um som oco que me arrepiava. Mas quanto custou isso? Minha voz saiu fraca. 87 mil reais, mas Santiago aprovou. Ele mandou o dinheiro de Dubai mesmo, disse que queria a casa impecável para quando voltar. 87 mil reais, para arrancar a memória do meu marido do chão. Segui Camila até a sala. As janelas antigas, aquelas de madeira maciça com vitrais coloridos que vinham com a casa desde os anos 70, tinham sumido. No lugar, janelas de alumínio preto, enormes, modernas. As janelas também? Camila, essas janelas eram originais. Eram velhas, Dona Estela. Ela me olhou como se eu fosse uma criança que não entendia nada. Gastavam energia, deixavam o calor entrar. Essas novas custaram 43 mil reais, mas são térmicas, economizam na conta de luz. Santiago pensou em tudo. 43 mil reais. Santiago pensou em tudo. Mas aquele não era o jeito dele de pensar. Santiago amava a história, amava coisas antigas. Ele nunca arrancaria aqueles vitrais. Então Camila me levou para o quintal. E foi ali que meu mundo caiu de vez. O jardim de rosas brancas tinha sido destruído. Aquelas roseiras que eu mesma plantei quando Santiago tinha 5 anos, que eu podava todo inverno, que florescia toda a primavera enchendo o ar de um perfume doce e delicado. Renato me pediu em casamento naquele jardim. Santiago deu seus primeiros passos entre aquelas flores. Tudo destruído. No lugar, uma piscina. Enorme, revestida de pastilhas azul turquesa, com deck de madeira sintética ao redor e uma cascata artificial que fazia um barulho irritante de água caindo. Ficou linda, não ficou? Camila abriu os braços como se estivesse apresentando uma obra de arte. 120 mil reais, mas valeu cada centavo. Santiago sempre quis uma piscina. Mentira. Santiago tinha alergia a cloro, desde criança. Ele nunca, nunca quis uma piscina. Fiquei ali, parada, olhando para aquele buraco azul onde antes tinha terra, raízes, vida. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Não ia dar esse gosto para ela. O dinheiro de Dubai deve estar sendo muito bom, né? Minha voz saiu cortante. Ah, está ótimo. Camila sorriu. Ele está fazendo o que sempre quis, dar uma vida confortável para mim, pro nosso futuro. Futuro, nosso. Ela nem me incluía mais. Fui embora 10 minutos depois, fingindo uma dor de cabeça. Não comi o bolo que levei. Deixei na mesa da cozinha e saí. Durante o caminho de volta, tentei ligar para Santiago. Chamou, nada. Mandei mensagem. Filho, preciso falar com você. É importante. Por favor, me liga. A resposta veio no dia seguinte. Mãe, tá tudo bem? Tô em uma fase muito corrida. Camila tá cuidando de tudo aí? Se for sobre a casa, confia nela. Ela sabe o que tá fazendo. Confia nela. Li aquelas palavras umas 10 vezes, tentando encontrar o meu Santiago ali. Tentando sentir o calor dele, o carinho dele. Não encontrei nada. Só depois, muito depois, quando abri aquela certidão de óbito no mercado, eu entenderia. Aquela mensagem não era dele. Nenhuma delas era. E enquanto eu implorava para falar com um fantasma, Camila gastava a herança do meu filho como se fosse um prêmio. E o pior ainda estava por vir.
Foi no 10º mês que Camila cruzou a linha. Eu estava na confeitaria, finalizando uma encomenda de pavê de doce de leite para um aniversário de 50 anos, quando ela apareceu sem avisar. Bateu na porta de vidro com aquela unha postiça comprida, vermelha, fazendo um barulho irritante. Dona Estela, precisamos conversar. Ela entrou sem esperar resposta, olhando ao redor com aquela cara de quem estava avaliando algo para demolir. O avental que eu usava estava sujo de chocolate. Minhas mãos, cheias de farinha. Eu devia estar com cara de cansada. Eram 6 da manhã e eu já estava ali desde as 5. Senta, Camila. Quer um café? Não, obrigada. Ela puxou uma cadeira, cruzou as pernas, suspirou como quem vai dar uma notícia ruim. Dona Estela, eu venho observando a senhora e estou preocupada. Preocupada. Aquela palavra que vira arma quando sai da boca errada. Preocupada com o quê? Com esse ritmo que a senhora leva. Ela gesticulou pela confeitaria. Acordar todo dia às 5 da manhã, ficar horas em pé, carregar peso, lidar com fornecedor, cliente. Uma mulher da sua idade não deveria se esforçar tanto. Uma mulher da minha idade. Eu tinha 65 anos, não 90. Eu gosto do que faço, Camila. Isso aqui me mantém viva. Eu sei, eu sei. Ela inclinou a cabeça para o lado, com aquele sorrisinho condescendente. Mas pensa comigo. Santiago está ganhando muito bem em Dubai. Ele deixou dinheiro mais que suficiente para a senhora viver tranquila. Por que continuar com esse sacrifício? Sacrifício. Como se o trabalho que me dava orgulho fosse um fardo. Não é sacrifício. É minha vida. Camila suspirou de novo, como uma mãe cansada tentando explicar algo óbvio para uma criança teimosa. A senhora já pensou em vender isso aqui? Ou pelo menos alugar para alguém mais jovem tocar? Com o dinheiro que tirasse, podia descansar, viajar, aproveitar a vida. Não precisa provar nada para ninguém, Dona Estela. Vender, minha confeitaria, o lugar que eu construí tijolo por tijolo, cliente por cliente, depois que Renato morreu e eu precisei me reinventar. Não vou vender. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ela ergueu as mãos num gesto de rendição falso. Tudo bem, era só uma sugestão. Mas a senhora pelo menos aceita que eu ajude mais, né? Santiago ficaria arrasado se soubesse que a senhora está se matando de trabalhar enquanto ele manda dinheiro justamente para evitar isso. E assim começou. Todo mês, Camila aparecia com uma cesta. Não era uma cesta simples, não. Era uma produção. Queijos importados, vinhos caros, chocolates suíços, frutas orgânicas embaladas individualmente, até caviar uma vez. Devia custar uns 500, 600 reais por cesta. Presente do Santiago, ela dizia, entrando no meu apartamento como se fosse dela. E ficava. Deus, como ela ficava. Abria minha geladeira, reorganizava as coisas. Dona Estela, esse leite está vencido. A senhora precisa prestar mais atenção. Checava a validade de tudo, jogava fora o que achava impróprio, limpava a pia, dobrava o pano de prato do jeito dela. Camila, eu sei cuidar da minha casa. Eu sei que sabe. Aquele sorriso de novo. Mas Santiago me fez prometer que cuidaria da senhora. Ele disse, minha mãe é orgulhosa, vai recusar ajuda, mas você insiste. Então eu tô insistindo. Ele disse. Meu filho, que conhecia cada centímetro da minha personalidade, teria dito exatamente isso. Foi essa verossimilhança que me fez aceitar, que me fez engolir a raiva e agradecer. Um dia, ela sugeriu que meu apartamento era grande demais. 2 quartos para uma pessoa só, Dona Estela? E essa escada? A senhora não tem medo de cair? Eu vi um residencial lindo perto da minha casa, apartamentos compactos, tudo no térreo, com enfermagem 24 horas. Enfermagem. Como se eu estivesse à beira da invalidez. Eu não preciso de enfermagem, Camila. Ainda não. Ela deu aquele sorriso. Mas é bom prevenir, né? As reuniões familiares que antes aconteciam todo domingo foram minguando.
Primeiro foi uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Camila sempre tinha uma desculpa. Estava cansada, tinha compromisso, estava de dieta e não podia comer minha comida. Quando as reuniões aconteciam, ela dominava. Respondia por mim antes que eu abrisse a boca. Dona Estela, conta como foi sua semana, minha cunhada Valquíria perguntou uma vez. Antes que eu respondesse, Camila já estava falando. Ah, ela tá ótima. Trabalhando demais como sempre, mas tá ótima. Né, Dona Estela? Valquíria olhou para mim, esperando confirmação. Eu só balancei a cabeça, porque discutir na frente dos outros seria criar caso. Seria parecer a sogra problemática, a velha implicante que ninguém quer por perto. Então, eu engolia e sorria. Até que um dia, Camila atravessou o limite definitivo. Foi numa tarde de sábado. Eu estava no sofá, assistindo TV, quando ela entrou. Ela tinha cópia da chave do meu apartamento, porque, em caso de emergência, né? Trazia uma sacola enorme da farmácia. Trouxe os remédios da senhora. Despejou tudo na mesa de centro. Vitaminas, ômega 3, complexo B, colágeno, remédio para pressão. Camila, eu não tomo remédio para pressão. Minha pressão é normal. Por enquanto. Ela abriu uma das caixas. Mas na sua idade é questão de tempo. O médico que eu consultei disse que é bom tomar como preventivo. Que médico? Eu nem fui em consulta. Ah, eu fui por você. Expliquei sua rotina, sua alimentação. Ele fez essa receita. Mostrou um papel com uma letra rabiscada que eu nem conseguia ler. É para seu bem, Dona Estela. Santiago pediu para eu cuidar da senhora direitinho. Cuidar. Aquela palavra que antes soava como carinho, agora me enojava. Eu não vou tomar remédio que não preciso. Os olhos dela endureceram por um segundo. Apenas um. Mas eu vi. A senhora é muito teimosa, sabia? Ela guardou as caixas na sacola com força, fazendo barulho. Eu tô tentando ajudar e a senhora só dificulta. Não é à toa que Santiago preferiu ficar longe. O silêncio que caiu foi gelado. Ela percebeu, tentou voltar atrás. Desculpa, eu não quis dizer isso. É que... é frustrante, sabe? Eu faço tudo que posso, e parece que nunca é suficiente. Fui educada, disse que estava tudo bem, que entendia, mas quando ela saiu, sentei no sofá e percebi. Eu tinha deixado de ser mãe de Santiago. Eu tinha virado responsabilidade, peso, problema. E o pior é que, no fundo, uma parte de mim começava a acreditar nisso. Até que aquele pacote chegou. E eu descobri que não era eu quem estava enlouquecendo. Era ela quem estava me enterrando viva. Deixa eu te levar de volta àquele mercado. Porque tem coisas na vida que a gente precisa reviver para conseguir digerir. E aquele momento foi quando minha vida se dividiu em duas, antes de saber e depois de saber. Eu estava sentada no chão frio, entre vidro quebrado e amaciante derramado, segurando aquela certidão de óbito com as 2 mãos. As letras continuavam as mesmas, não importava quantas vezes eu piscasse. Santiago Oliveira, falecido em 14 de agosto de 2022. Causa: traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico. Traumatismo craniano. Acidente automobilístico. Meu filho tinha morrido batendo um carro, e ninguém tinha achado necessário me contar. Peguei a carta de novo, aquela carta escrita com a letra torta dele, e li devagar. Cada palavra era uma lâmina. Mãe, se você está lendo isso, é porque Mateus cumpriu a promessa. Mateus. Eu conhecia Mateus, melhor amigo de Santiago desde o colegial. Aquele garoto magro e tímido que vivia lá em casa jogando videogame, comendo tudo que eu punha na mesa. Eu deveria ter mandado antes, mas sempre achei que tinha mais tempo. Lágrimas começaram a cair no papel, borrando as palavras. Limpei rápido, desesperada para não perder nenhuma sílaba. Sempre achei que conseguiria consertar as coisas antes de você descobrir como tudo estava desmoronando. Camila não é quem você pensa, mãe. As dívidas que ela faz,
as coisas que ela compra, as mentiras que ela conta. Eu tentei esconder de você porque sabia que ficaria decepcionada comigo. As dívidas que ela faz, as mentiras que ela conta. Meu Deus! Eu trabalho 16 horas por dia tentando pagar tudo. Peguei casos extras, fiz plantões em escritórios menores à noite, fingi que estava tudo bem quando você perguntava. Mas estou exausto, mãe. Exausto de fingir. A casa que você nos deu, ela transformou num cenário. Arrancou tudo que tinha memória nossa, da nossa família, do pai. Cada reforma que ela faz é como se estivesse apagando a gente. Apagando a gente. Minha respiração estava falhando. Gente começava a se aglomerar ao meu redor, perguntando se eu estava bem, se precisava de ajuda. Eu não respondia, não conseguia. Eu quero me separar, mãe. Preciso me separar. Mas tenho medo, medo de te decepcionar, medo de como ela vai reagir, medo de perder tudo que a gente construiu. Tenho medo até de perder a casa que você deu, porque legalmente está no nome dos dois, e eu sei que ela vai brigar por cada centímetro. A carta terminava ali, cortada no meio de uma frase, no meio de um pensamento, no meio da vida dele. Porque 3 dias depois de escrever aquilo, meu filho estava dirigindo pela Marginal Pinheiros, voltando tarde de uma audiência. Cansado, aquele cansaço de 16 horas de trabalho que ele mencionou na carta. E uma caminhonete invadiu a pista. Foi instantâneo, dizem. Ele não sofreu. Mas eu sofri. Deus, como eu sofri. Porque durante 2 anos, 730 dias, eu acordei todas as manhãs achando que meu filho estava vivo. Mandei mensagens para o fantasma dele. Esperei ligações que nunca viriam. Aceitei presentes dele pelas mãos de uma mulher que o viu morrer e escolheu ativamente me manter na ignorância. Uma funcionária do mercado se agachou ao meu lado. Senhora, a gente pode chamar alguém? A senhora tem família? Família. Que palavra cruel naquele momento. Meu filho, eu consegui dizer entre soluços. Meu filho morreu e ninguém me contou. A mulher ficou pálida, não sabia o que dizer. Ninguém sabe o que dizer quando uma mãe descobre que enterraram seu filho às escondidas. Alguém trouxe água. Alguém pegou minha bolsa que tinha caído. Alguém tentou me ajudar a levantar, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando senti uma mão firme no meu ombro. Uma voz rouca. Dona Estela. Olhei para cima. Mateus estava ali. Mais velho, com barbas, os olhos vermelhos e inchados. Ele se agachou na minha frente. Eu sabia que ela não ia contar. Sabia desde o enterro. A voz dele tremia. Ela me olhou, Dona Estela. Me olhou no velório e disse: se você contar para a mãe dele, eu processo você por perturbação. Ela é velha, não vai aguentar o choque. É melhor assim. E eu acreditei. Por 6 meses, eu acreditei que talvez ela tivesse razão. Que talvez fosse melhor a senhora não saber. 6 meses. Ele ficou quieto por 6 meses. Mas aí eu fui organizar as coisas do Santiago, os pertences que estavam guardados no escritório. E achei essa carta. Guardada na gaveta dele, dentro de um envelope já selado com seu endereço. Ele ia mandar, Dona Estela. Ele ia contar tudo, só não deu tempo. Mateus limpou os olhos com as costas da mão. E quando li o que ele escreveu, entendi que esconder da senhora não era proteger. Era continuar a mentira da Camila. Então esperei. Esperei a senhora sair de casa, segui até aqui e entreguei. Porque a senhora merece saber. Merece chorar ele. Merece enterrar ele de verdade. Enterrar ele de verdade. Eu nem sabia onde meu filho estava enterrado. Onde ele está, Mateus? Onde enterraram meu filho? Cemitério da Paz, Dona Estela. Setor C, quadra 12. Ela escolheu um jazigo simples, barato. Nem placa com o nome direito ele tem. Só um número. Um número. Meu Santiago, reduzido a um número numa parede de concreto. Mateus me ajudou a levantar. Me levou até o estacionamento. Me colocou no meu carro e dirigiu. Não sei como ele sabia onde eu morava, mas dirigiu.
Ficou comigo até eu parar de tremer. Antes de ir embora, ele colocou um cartão na minha mão. Eu sou advogado agora, dona Estela. Formei na mesma turma que o Santiago. Se a senhora precisar de ajuda, para qualquer coisa, eu tô aqui. Eu devia ter feito isso antes, devia ter sido mais corajoso, mas agora eu vou fazer o que for preciso para ajudar a senhora a recuperar o que é seu. Olhei para o cartão. Mateus Ferreira da Costa, advogado, direito de família e sucessões. E foi naquele momento, segurando aquele pedaço de papel, que a dor começou a se transformar em outra coisa. Raiva. Raiva fria, calculada, mortal. Porque Camila tinha me roubado a despedida. Tinha me roubado o luto. Tinha me roubado 2 anos de paz que eu nunca mais teria de volta. E agora? Agora ela ia descobrir que roubar de uma mãe tem preço. E eu ia cobrar cada centavo dessa dívida. Tem uma coisa sobre dor que ninguém te conta. Ela pode te paralisar ou te afiar. Como uma faca que você pode virar contra si mesma ou usar para cortar as cordas que te prendem. Eu escolhi a segunda opção. Nos 3 dias seguintes àquele pacote, não liguei para Camila. Não respondi às mensagens dela perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Deixei no vácuo, proposital, porque pela primeira vez em 2 anos eu tinha controle. Eu sabia de algo que ela não sabia que eu sabia. E isso me dava poder. Liguei para Mateus na manhã de sábado. Ele atendeu no segundo toque. Dona Estela, preciso saber de tudo, Mateus. Tudo. Desde o dia que meu filho morreu até hoje. Minha voz não tremeu. Estava firme, cortante. Você vai me contar cada detalhe que souber. E depois você vai me ajudar a fazer o que precisa ser feito. Silêncio do outro lado. Depois, venho aí agora. Mateus chegou com uma pasta cheia de documentos. Sentamos na mesa da minha cozinha, a mesma onde Santiago fazia lição de casa quando criança, e ele abriu tudo na minha frente. Santiago morreu às 23h42 do dia 14 de agosto de 2022. Mateus falava devagar, como quem pisa em vidro. Estava voltando de uma audiência em Santo André, processo trabalhista de um cliente que não podia pagar quase nada, mas o Santiago topou porque a causa era justa. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu mordi o lábio para não chorar. A caminhonete invadiu a pista. O motorista estava bêbado, fugiu do local, nunca foi pego. Mateus respirou fundo. O Santiago foi levado para o Hospital das Clínicas, mas chegou sem vida. Chamaram a Camila porque ela era a esposa, contato de emergência. Ela foi sozinha, reconheceu o corpo sozinha, organizou tudo sozinha. E o velório? Foi num domingo de manhã, pequeno. Ela avisou só parentes distantes, alguns colegas do escritório. Disse que era o que o Santiago teria querido, algo discreto, sem alarde. Mateus abriu outra pasta. Cremação. As cinzas foram colocadas num nicho no Cemitério da Paz. Ela pagou pelo mais barato, R$ 600 por ano de manutenção. R$ 600 por ano, para guardar tudo que sobrou do meu filho. E o dinheiro, Mateus? Ela falou que ele estava em Dubai ganhando 45 mil por mês. De onde vinha o dinheiro que ela gastava? Mateus deslizou uma folha na minha direção. Seguro de vida, R$ 850 mil. O Santiago tinha feito quando casou. Colocou ela como beneficiária. É padrão. Ele apontou outros números. Pensão da OAB, R$ 3.200 por mês, que ela recebeu por 18 meses antes de parar. Vendeu o carro dele, um Civic 20 e 21, por 95 mil. Sacou o FGTS dele, 28 mil. Somando tudo, ela tinha acesso a mais de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Dinheiro que ela usou para reformar minha casa. Comprar roupas, joias, vinhos, cestas caras para fingir que estava cuidando de mim. E tem mais. Mateus hesitou. O Santiago tinha ações, herança que o seu Renato deixou para ele. Umas ações da Petrobras, Vale, Itaú,
Valiam em torno de 200 mil reais. Ela vendeu tudo 3 meses depois da morte dele. Não declarou na inventário. Pegou o dinheiro e desapareceu com ele. Isso é ilegal? Completamente. Chama-se sonegação de bens da herança. Se for provado, ela pode ser obrigada a devolver em dobro, além de responder criminalmente. Anotei tudo num caderno. Cada número, cada data, cada crime. Ela tá namorando? Minha voz saiu calma. Perigosamente calma. Mateus piscou, surpreso com a pergunta. Como a senhora sabe? Eu não sabia, mas mulher que gasta R$1 milhão em 2 anos e fica cada vez mais arrumada, não tá guardando luto sozinha. Mateus quase sorriu. A senhora tá certa. O nome dele é Gregório Amaral. Dono de uma concessionária de carros importados na Zona Sul. 52 anos, divorciado, sem filhos. Conheceu a Camila numa festa 6 meses atrás. Eles estão noivos. Noivos. 6 meses de namoro e já noivos. Ele sabe que o marido dela morreu? Sabe. Mas ela contou uma versão diferente. Disse que o Santiago tinha morrido de câncer, que foi um processo longo e doloroso, que ela cuidou dele até o fim. Viúva dedicada, sabe? Tipo que comove. Viúva dedicada. A mulher que nem colocou uma placa decente no túmulo do meu filho se vendia como esposa devota. Fiquei em silêncio por um tempo. Mateus respeitou, até que perguntei: a casa que eu dei para eles, como funciona legalmente? Mateus abriu um sorriso pequeno, esperançoso. Isso é a parte boa, dona Estela, muito boa. Ele puxou uma escritura antiga. Quando a senhora transferiu a casa para o Santiago e para Camila, o tabelião incluiu uma cláusula de reversão. É padrão em doações para casais jovens sem filhos. Diz assim: em caso de falecimento de um dos donatários sem deixar descendentes diretos, o bem retorna ao patrimônio do doador. Ler aquilo 3 vezes. Isso significa que a casa volta para a senhora. Legalmente. Santiago morreu sem filhos. A cláusula se ativa automaticamente. Camila só está morando lá porque ninguém acionou a reversão ainda. Mateus bateu o dedo no papel. Mas se a senhora entrar com o processo, ela vai ter que devolver. Tudo. A casa inteira. Senti algo esquentar no peito. Não era alegria. Era justiça tomando forma. Quanto tempo demora? Depende. Se ela não contestar, uns 4 meses. Se contestar, pode ir para 1 ano, mas com a documentação certa a senhora ganha, tenho certeza. Passei os dedos naquela escritura. A assinatura do Renato estava ali, meio tremida porque ele já não enxergava bem quando assinou. Minha assinatura do lado. E embaixo, a cláusula que eu nem lembrava de ter lido. Uma proteção que eu não sabia que tinha. Mateus, eu quero que você prepare tudo. Ação de reversão de doação, ação por sonegação de bens. Tudo que puder ser usado contra ela, você usa. Olhei nos olhos dele. Mas eu não quero que ela saiba ainda. Quero que seja uma surpresa. Quando? Pensei. Calculei. Sorri pela primeira vez em dias. 3 dias antes do casamento dela. Mateus arregalou os olhos. A senhora tem certeza? Absoluta. Me levantei, guardei todos os papéis numa gaveta trancada. E tem mais uma coisa que eu preciso que você faça. O que for. Quero que você monte um dossiê completo sobre a Camila. Fotos dela com as joias que comprou, prints de redes sociais, extratos bancários, se conseguir, tudo que mostrar como ela gastou o dinheiro do meu filho. E quero que você entregue isso pro Gregório. Pro noivo? Pro noivo. Minha voz não deixava dúvida. Ele merece saber com quem está se casando. Porque se Camila queria construir uma vida nova em cima do túmulo do meu filho, eu ia ter muito prazer em desmontar cada tijolo dessa farsa, e quando ela caísse, ia cair forte. Ia cair sabendo exatamente quem derrubou. O convite chegou por mensagem numa quarta-feira à tarde. Dona Estela, que tal jantar aqui em casa sábado? Tenho uma notícia importante para compartilhar com a senhora. 19 horas.
Eu sabia o que era. Mateus tinha me avisado. O noivado seria anunciado oficialmente no fim de semana, mas Camila não sabia que eu sabia. Então respondi: estarei aí. Posso levar alguma coisa? Não precisa, só trazer a senhora mesma. Sábado, 19 horas, toquei a campainha da casa que um dia foi minha. Camila abriu a porta e eu quase não respirei. Ela estava deslumbrante. Vestido branco justo, decote nas costas, aquele tipo de roupa que custa mais que meu aluguel. Cabelo preso num coque elegante. Maquiagem impecável. E no pescoço? No pescoço, o colar de pérolas barrocas. Aquelas pérolas irregulares com aquele brilho rosado único que minha mãe usou no casamento dela, que eu usei no meu, que eu guardei durante 40 anos numa caixinha de veludo cor de vinho, esperando o dia de passar para Nora que fosse mãe dos meus netos. Eu tinha dado aquele colar para o Santiago uma semana antes do casamento dele. Quando você tiver uma filha, você passa para ela, eu disse. É tradição de família. E ali estava, pendurado no pescoço de Camila como se fosse um acessório qualquer. Dona Estela, entre, entre! Ela me beijou no rosto. Dessa vez encostou, porque tinha plateia para impressionar. A senhora tá linda. Mentira. Eu estava de calça jeans e blusa de algodão. Tinha acabado de sair da confeitaria. Cheirava a canela e açúcar. A mesa estava posta com requinte absurdo. Toalha de linho branca, louça de porcelana com filete dourado, taças de cristal, velas aromáticas. Tudo muito bonito. Tudo muito falso. Gregório estava sentado na cabeceira. Levantou quando me viu, estendeu a mão. Dona Estela, prazer enorme. Camila fala muito da senhora. Ele era bonito. Cabelo grisalho bem cortado, roupa cara mas discreta, sorriso de quem está acostumado a fechar negócios. Tipo que inspira confiança, o tipo perfeito para ser enganado por uma mulher como Camila. O prazer é meu. Apertei a mão dele, firme. Olhei nos olhos, sentei onde Camila indicou. A cadeira onde Renato costumava sentar nos domingos, quando a gente ainda fazia almoço de família aqui. O jantar foi servido. Entrada: carpaccio com rúcula e parmesão. Prato principal: risoto de camarão com aspargos. Sobremesa: petit gâteau importado. Nada que eu tivesse feito. Tudo encomendado de restaurante chique. Camila e Gregório conversavam sobre viagem que iam fazer para Cancún, sobre reforma que ele queria fazer na cobertura dele, sobre carro novo que ela tinha test drive naquela semana, uma BMW conversível, R$180 mil. Eu comia em silêncio, observando. Cada gesto dela, cada sorriso dele, cada mentira disfarçada de futuro. E então, entre a sobremesa e o café, Camila bateu a colher na taça. Tim, tim, tim. Dona Estela, o motivo do jantar é esse. Ela segurou a mão de Gregório sobre a mesa. Nós ficamos noivos. Fingiu surpresa. Sério? Que maravilha! Sei que pode parecer rápido, Camila continuou, tocando no colar. Naquele meu colar. Mas quando você perde alguém que ama, aprende que a vida é curta demais para desperdiçar. Santiago me ensinou isso. Santiago me ensinou isso. Ela ousou. Ousou usar o nome do meu filho morto para justificar o circo que estava armando. O casamento vai ser em 3 meses, Gregório completou sorrindo. Cerimônia pequena, só família próxima, mas gostaríamos muito que a senhora estivesse lá. A Camila me disse que a senhora é como uma mãe para ela. Como uma mãe. Engoli o café que estava amargo, queimando. Vou adorar ir. Menti com perfeição. Camila se levantou, foi até o aparador, voltou com um envelope. Dona Estela, eu sei que a senhora não gosta de aceitar ajuda, mas agora que vou casar de novo, quero ter certeza que tá tudo bem com a senhora. Colocou o envelope na minha frente. São R$3 mil, para a senhora usar com o que quiser, roupas novas, um curso, uma viagem pequena, sei lá. Abri o envelope. 6 notas de R$500, novinhas, R$3 mil. Esmola, a mulher que estava morando na minha casa de R$1.200.000.
que tinha gastado 850 mil do seguro de vida do meu filho, que tinha escondido 200 mil em ações, que tinha vendido o carro dele por 95 mil. Essa mulher estava me oferecendo 3 mil reais como se fosse caridade. Eu não posso aceitar isso, Camila. Por favor. Ela segurou minha mão. As unhas dela, feitas em gel, arranharam minha pele de leve. Deixe eu fazer isso. Pelo Santiago. Ele ia querer que eu cuidasse da senhora. Pelo Santiago. Olhei para ela, para as pérolas no pescoço dela, para o sorriso dela, para os olhos dela que não tinham uma gota de remorso, e então fiz a coisa mais difícil que já fiz na vida. Sorri. Tá bom. Obrigada, Camila. Você é muito generosa. Guardei o envelope na bolsa. Ela praticamente brilhou de satisfação. Sabia que a senhora ia entender. A gente precisa se ajudar, né? Família é isso. Família. Tomei o resto do café. Agradeci pelo jantar. Abracei Gregório e desejei felicidades. Beijei Camila no rosto e disse que estava muito feliz por ela. Cada mentira saía mais fácil que a anterior. Quando cheguei em casa, às 22 horas, liguei para Mateus. Ela acabou de cavar a própria cova e nem percebeu, eu disse. O que aconteceu? Me deu 3 mil reais, na frente do noivo. Disse que era para cuidar de mim porque o Santiago ia querer. Respirei fundo. Protocola tudo segunda-feira, Mateus. Ação de reversão, ação de sonegação, tudo. E o dossiê para o Gregório você entrega terça-feira. Terça? Mas o casamento é sábado. Eu sei. Minha voz estava firme como aço. 4 dias antes. Tempo suficiente para ele cancelar. Tempo suficiente para ela entrar em pânico. Silêncio do outro lado. Depois. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Olhei para o envelope em cima da mesa. Para as notas que ela me deu como se eu fosse mendiga. Para o colar que ela roubou. Para a casa que ela tomou. Para os 2 anos de mentira que ela construiu. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Porque Camila tinha cometido um erro fatal. Ela confundiu minha bondade com fraqueza. Meu silêncio com aceitação. Minha dor com derrota. E agora? Agora ela ia aprender que a pior vingança não é a que grita. É a que espera. Calma. Calculada. Até o momento perfeito de atacar. Segunda-feira, 9 da manhã, Mateus protocolou as ações. Eu estava na confeitaria quando ele me ligou. Feito, dona Estela. Ação de reversão de doação por cláusula contratual e ação de apuração de sonegação de bens da herança. Ambas protocoladas na vara de família. O oficial de justiça deve notificar a Camila até quinta-feira. Quinta-feira. 2 dias antes do casamento. E o dossiê para o Gregório? Vou entregar pessoalmente amanhã. Marquei às 10 da manhã na concessionária dele. Disse que era sobre um assunto delicado envolvendo a noiva. Ele aceitou te receber? Homens de negócios sempre aceitam quando você menciona assunto delicado. Eles têm medo de surpresas. Mateus pausou. Dona Estela, a senhora tem certeza que quer ir até o fim? Ainda dá tempo de... Mateus, minha voz cortou a dele. Meu filho morreu há 2 anos. Eu perdi 2 anos de luto. 2 anos de paz. Ela transformou meu presente numa armadilha, meu amor em ferramenta, minha dor em piada. Então sim, vou até o fim. E se eu pudesse, ia mais longe ainda. Ele não disse mais nada. Terça-feira foi o dia mais longo da minha vida. Fiquei na confeitaria tentando me concentrar numa encomenda de 100 bem-casados para um casamento. A ironia não passou despercebida, mas minhas mãos tremiam. Queimei a primeira fornada. A segunda saiu torta. A terceira, eu simplesmente desisti e sentei no chão da cozinha, esperando o telefone tocar. Tocou às 11h23. Dona Estela. A voz de Mateus estava diferente, excitada. Acabei de sair da reunião com o Gregório. Meu coração disparou. E? Mostrei tudo. As fotos dela com joias que custaram 80 mil reais do seguro de vida.
os extratos bancários mostrando a venda das ações não declaradas. Os prints das redes sociais onde ela aparecia em restaurantes caros toda semana, viajando para Gramado, Búzios, até para a Argentina. Tudo nos últimos 18 meses. Mateus respirou. Mostrei também os comprovantes das reformas da casa. Porcelanato de 87 mil. Janelas de 43 mil. Piscina de 120 mil. Tudo pago com dinheiro do Santiago. E ele? Como reagiu? Ficou branco. Completamente branco. Mateus soltou uma risada curta, sem humor. Disse que ela tinha contado que o Santiago tinha deixado algum dinheiro, mas que ela vivia modestamente, com respeito à memória dele, que trabalhava duro como consultora de imagem, que o carro conversível era presente dele, Gregório, pelo noivado. Mentira em cima de mentira. Exatamente. Mostrei para ele que o carro tinha sido comprado com transferência da conta da Camila, 3 semanas antes de conhecê-lo. Ela só deixou ele achar que tinha dado de presente. Fechei os olhos. Ele cancelou? Não na hora. Pediu uma cópia de tudo. Disse que precisava pensar com calma. Mas, dona Estela, eu vi nos olhos dele. Aquilo acabou. Homem com orgulho ferido assim não volta atrás. Ótimo. Minha voz saiu gelada. Agora é só esperar a notificação chegar. Quinta-feira, 16h40. Eu estava em casa quando recebi a mensagem de Mateus. Oficial de justiça confirmou entrega da notificação às 15h32. Ela assinou o recebimento. Imaginei a cena. Camila abrindo a porta, toda arrumada, talvez voltando de algum salão de beleza para se preparar para o casamento. O oficial estendendo o envelope oficial, com o brasão do tribunal estampado. Ela abrindo. Lendo. Ação de reversão de doação. Requerente, Estela Maria Oliveira. Ação de apuração de sonegação de bens da herança. Requerido, Camila Andrade Oliveira. Imaginei o sangue sumindo do rosto dela. As mãos tremendo. A certeza desmoronando. O telefone tocou às 17h12. Era ela. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Alô? O que é isso? A voz dela saiu esganiçada, histérica. O que a senhora está fazendo, dona Estela? Fiquei em silêncio, apenas respirando, deixando o pânico dela crescer. A senhora está me processando? A casa? A senhora quer a casa de volta? Ela estava chorando agora, ou fingindo que estava. Depois de tudo que eu fiz pela senhora, depois de como eu cuidei da senhora esses 2 anos. Cuidou. Aquela palavra de novo. Camila. Minha voz saiu baixa, perigosa. Você cuidou de mim? Ou você me usou como álibi para sua mentira? Silêncio mortal do outro lado. Porque é engraçado, né? Você cuidou de mim enquanto gastava 850 mil reais do seguro de vida do meu filho, enquanto reformava minha casa com dinheiro que era dele, enquanto escondia 200 mil em ações que ele deixou. Eu não escondi nada. Aquele dinheiro era meu por direito. Eu era esposa dele. Esposa que não teve coragem de me avisar que ele tinha morrido. Minha voz subiu pela primeira vez. 2 anos, Camila. Você me deixou acreditar que ele estava vivo por 2 anos. Mandou mensagens fingindo ser ele. Me deu presentes dele. Me tratou como idiota. Ela começou a soluçar de verdade agora. Eu achei que seria melhor assim, que a senhora não aguentaria o choque. Mentira. Cortei seco. Você escondeu porque sabia que se eu soubesse, ia questionar a herança, ia questionar a casa, ia questionar tudo. Então preferiu me manter na ignorância enquanto construía sua vidinha nova em cima do túmulo do meu filho. A senhora não entende. Eu sofri também. Eu perdi ele também. Você perdeu? Ri. Uma risada amarga, cortante. Você tá noiva, Camila. 3 meses de namoro e já noiva. Usando as pérolas da minha mãe no pescoço como se fossem suas. Morando na casa que eu dei pro meu filho. Não me venha falar de sofrimento. Silêncio pesado.
Quando ela voltou a falar, a voz tinha mudado. Mais fria, calculista. A senhora não vai conseguir tirar a casa de mim. Ela tá no meu nome legalmente. Era no nome do Santiago também, e ele morreu sem filhos. A cláusula de reversão é clara, Camila. Meu advogado já checou. Você vai ter que devolver. Eu vou lutar. Lute. Minha voz não vacilou. Vai gastar todo o dinheiro que roubou em advogado e, no final, vai perder do mesmo jeito. Ela desligou na minha cara. Sábado chegou. O casamento não aconteceu. Mateus me ligou às 10 da manhã. Gregório cancelou. Mandou uma mensagem para a família dele dizendo que surgiram questões inesperadas sobre o caráter da noiva. E foi só o começo. Porque quando você tira o chão de quem construiu castelos em areia, o desabamento é lindo de se ver. 6 meses. Foi o tempo que levou para a justiça fazer o que era certo. Camila tentou lutar. Contratou um advogado caro, daqueles de terno italiano e pasta de couro. Contestou a ação de reversão, alegando que tinha feito benfeitorias na casa, que merecia indenização pelas reformas. Mateus destroçou o argumento em 2 páginas. Benfeitorias pressupõem melhoria do imóvel. A requerida destruiu elementos históricos e afetivos da propriedade. Piso de madeira nobre original, janelas com vitrais de época, jardim centenário, substituindo-os por materiais padronizados sem autorização da proprietária original. Não há benfeitoria. Há vandalismo autorizado por posse indevida. O juiz concordou. Na ação de sonegação de bens, a coisa foi ainda mais rápida. As ações que ela vendeu e não declarou estavam registradas em nome do Santiago. A transferência foi feita 3 dias após a morte dele, quando legalmente ela deveria ter aberto o inventário primeiro. Crime configurado. A sentença veio numa terça-feira chuvosa de março. Julgo procedente a ação de reversão de doação. Determino a imediata devolução do imóvel situado à Rua Cardoso de Almeida, 847, à requerente Estela Maria Oliveira. A requerida terá prazo de 30 dias para desocupação. Quanto à ação de apuração de sonegação, condeno a requerida ao pagamento de R$200 mil à requerente, valor correspondente às ações indevidamente alienadas, acrescido de juros e correção monetária. R$200 mil, mais a casa, mais a dignidade que ela tentou me roubar. Mateus me ligou chorando. A gente ganhou, dona Estela. Ganhou tudo. Eu não chorei. Já não tinha mais lágrimas para desperdiçar. Quando ela precisa sair? 30 dias a partir de hoje. Oficial vai notificar ela amanhã. No 28º dia, fui até a casa. Não avisei que ia. Apenas cheguei, às 9 da manhã, com Mateus ao meu lado e um chaveiro que trocaria todas as fechaduras. Toquei a campainha. Camila abriu. Estava irreconhecível. Cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, sem maquiagem, olheiras fundas, roupa amassada. Tinha emagrecido uns 8 quilos. As unhas, antes impecáveis, estavam roídas. Ela me olhou e não disse nada. Apenas se afastou da porta. Entrei na minha casa. Estava vazia. Ela tinha levado tudo. Móveis, quadros, tapetes, até as cortinas. Só ficaram a piscina que não dava para arrancar e o porcelanato colado no chão. Levei o que era meu, ela disse, a voz morta. O resto é seu. Caminhei pelos cômodos vazios. Cada passo ecoava naquele espaço oco. Subi as escadas. Entrei no quarto que foi meu e de Renato por tantos anos. Vazio também. Mas nas paredes ainda dava para ver as marcas de onde ficavam nossos retratos de casamento. As pérolas, eu disse, virando para ela. Cadê? Camila enfiou a mão no bolso da calça jeans, tirou o colar. As pérolas barrocas estavam opacas agora, sem brilho, como se tivessem absorvido toda a podridão daquela casa. Estendeu para mim sem olhar nos olhos. Peguei. Eram mais pesadas do que eu lembrava. Você vai para onde? Perguntei, não por pena, mas por curiosidade. Apartamento alugado em Osasco,
R$ 580 por mês. É o que sobrou depois de pagar o advogado. Ela deu uma risada curta, quebrada. Engraçado, né? Eu tinha mais de 1 milhão e agora mal tenho para comer. Não respondi, porque não havia nada a dizer. Ela pegou uma mala pequena que estava no corredor. Passou por mim sem encostar. Parou na porta. A senhora venceu. Feliz agora? Olhei para ela. Realmente olhei. Feliz? Não. Minha voz saiu firme. Meu filho continua morto. 2 anos continuam perdidos. Nada disso me traz felicidade, Camila, mas me traz paz. Porque agora sei que existem consequências, que mentiras têm preço, e que roubar de uma mãe, isso nunca fica impune. Ela abriu a boca, fechou, e foi embora. Ouvi a porta bater, ouvi os passos dela descendo a calçada. E então, finalmente, sentei no chão daquela sala vazia e chorei. Chorei pelo Santiago, pelo abraço que não dei, pelas conversas que não tivemos, pelos netos que ele nunca me deu. Chorei pela casa que um dia foi cheia de risadas e agora era só eco. Mas quando as lágrimas acabaram, me levantei, porque eu tinha trabalho a fazer. Nos 3 meses seguintes, transformei aquela casa. Contratei um marceneiro para restaurar o piso. Não consegui a peroba original, mas achei um ipê lindo que Renato teria aprovado. Trouxe de volta as roseiras brancas, uma por uma, plantadas por mãos de um jardineiro que jurou cuidar delas como se fossem filhas. E então, na sala principal, coloquei uma placa de bronze. Instituto Santiago Oliveira, consultoria jurídica gratuita para viúvas e mães. Contratei 2 advogados recém-formados. Um deles era Mateus. Consegui parceria com a OAB e abrimos as portas. Hoje, 6 mulheres trabalham lá todo dia, atendendo outras mães que perderam filhos e estão sendo enganadas por noras, por genros, por parentes que acham que dor é sinônimo de fraqueza. Na parede do corredor, coloquei fotos de Santiago. Desde bebê até o último retrato profissional que ele tirou, de terno azul marinho, sorrindo daquele jeito torto que sempre teve. E no meu criado mudo, em casa, guardo 3 coisas. A aliança dele, numa caixinha de veludo cinza. A carta incompleta, em moldura simples. As pérolas da minha mãe, que voltaram a brilhar depois que limpei uma por uma com pano macio. Visitei o túmulo dele. Finalmente. Troquei aquela placa fria de número por uma de mármore com foto gravada. Levo rosas brancas todo domingo. Sento ali e conto para ele sobre o instituto, sobre as mulheres que ajudamos, sobre como transformei a dor em propósito. E sei, no fundo do coração, que ele está orgulhoso. Hoje tenho 68 anos. Acordo às 5 da manhã. Não para fazer bolos, mas para revisar processos. Brigo com juízes, enfrento advogados espertos, seguro a mão de mulheres destroçadas e digo: você não está sozinha, e você não é boba por ter confiado. Bondade não é fraqueza. Camila? Nunca mais a vi. Ouvi dizer que se mudou para interior, que trabalha como vendedora numa loja de roupas, que o nome dela ficou marcado nos círculos sociais como aquela que enganou a sogra. Não sinto pena, nem raiva, apenas indiferença, porque aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te feriu. É construir algo tão grande em cima da dor que a pessoa se torna irrelevante. É transformar a ferida em força. E é olhar no espelho todo dia sabendo que você não se curvou, não aceitou. Não deixou que te enterrassem viva. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já sentiu esse tipo de dor ou conhece alguém que sentiu, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Dê um like se acredita que dignidade é algo pelo qual vale a pena lutar. E se inscreva no canal, porque histórias como essa, histórias de mulheres que se recusam a ser apagadas, merecem ser contadas. Lembre-se, bondade não é fraqueza. Silêncio não é aceitação. E nunca, jamais, subestime uma mãe que descobriu a verdade. 3 anos depois de tudo isso acontecer, numa quinta-feira de junho, uma mulher entrou no Instituto Santiago Oliveira.
Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque baixo, olhos vermelhos de tanto chorar. Segurava uma bolsa velha contra o peito como se fosse um escudo. Posso falar com a dona Estela? A voz dela tremia. Mateus estava na recepção revisando uns documentos. Olhou para mim, que estava na sala ao lado, organizando uns processos. Eu fiz sinal para ele deixar ela entrar. Bom dia. Sente-se, por favor. Indiquei a cadeira na frente da minha mesa. Ela sentou na beirada, como quem não quer tomar espaço, como quem não se sente digna de ocupar lugar. Eu conhecia bem esse jeito. Já tinha visto em dezenas de mulheres que passaram por aqui. Como posso ajudar? Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas. Tirou uma pasta com documentos amarrotados. Meu filho morreu há 8 meses, infarto. Ele tinha só 42 anos. A voz dela quebrou. Deixou uma filha de 7 anos, a Júlia, minha netinha. Esperei. Não apressei. Aprendi que dor precisa de tempo para sair. A mãe da Júlia, a Vanessa, ela sumiu com a menina 3 semanas depois do enterro. Disse que ia morar com a família dela no Paraná. Não deixou endereço. Não deixa eu falar com minha neta. Bloqueou meu número. As lágrimas começaram a cair. Eu só quero ver a Júlia. Só quero saber se ela tá bem. Ela é tudo que me restou dele. Conheci essa dor. Intimamente. A Vanessa recebeu alguma herança? Seguro de vida? Alguma coisa? A mulher acenou que sim. Seguro de vida de R$300 mil. E um apartamento que estava no nome dos dois. Ela vendeu tudo. Simplesmente vendeu tudo e desapareceu. Peguei a pasta. Comecei a ler os documentos. Certidão de óbito. Certidão de nascimento da criança. Comprovante do seguro. Fotos da netinha. Uma menina morena de tranças, sorriso banguela, usando um vestido amarelo. A senhora tem direito de convivência com sua neta, eu disse. Isso é garantido por lei. A Vanessa não pode simplesmente cortar o vínculo de vocês. Mas ela disse que eu era velha demais, que ia passar coisa errada para a menina, que eu só ia fazer a Júlia sofrer lembrando do pai. A mulher cobriu o rosto com as mãos. E se ela tiver razão? E se eu só vou machucar minha neta? Levantei da cadeira, contornei a mesa, sentei na cadeira ao lado dela. Me escuta bem. Minha voz saiu firme, mas gentil. Você não machuca sua neta amando ela. Você não machuca lembrando ela de quem era o pai dela. Memória não é dor. É amor que continua existindo mesmo depois que a pessoa parte. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de desespero. Eu perdi meu filho também, eu disse. E durante 2 anos fui impedida de fazer meu luto. Impedida de visitá-lo. Impedida até de saber que ele tinha partido. Respirei fundo. Não vou deixar que façam isso com você. Não com sua neta. Porque criança precisa conhecer de onde veio. Precisa saber que é amada. E você tem todo o direito de estar na vida dela. A mulher agarrou minha mão. Apertou com força. A senhora vai me ajudar? Vou. Olhei nos olhos dela. Vamos encontrar sua neta. Vamos garantir seu direito de visita. E vamos fazer isso de um jeito que a Júlia saiba que tem uma avó que nunca desistiu dela. Levou 4 meses. 4 meses de investigação, de buscas, de processos. Mas encontramos a Vanessa. Ela estava morando em Londrina, tinha aberto uma loja de roupas infantis com o dinheiro do seguro. Quando a intimação chegou, ela tentou alegar que a avó não tinha condições emocionais de conviver com a criança. Mateus foi na audiência comigo. Apresentou laudos, testemunhas. Provas de que aquela avó era saudável, lúcida, trabalhadora, era faxineira num hospital, acordava às 4 da manhã há 25 anos. O juiz determinou visitas mensais e ordenou que a Vanessa fornecesse telefone e endereço para contato. 3 semanas depois, a avó voltou ao instituto, dessa vez sorrindo. Trazia a netinha pela mão. A menina de tranças e vestido amarelo, agora um pouco maior, olhava tudo com curiosidade. Dona Estela, essa é a Júlia. Júlia,
Faz continência pra tia. A menina acenou timidamente. Eu me abaixei na altura dela. Oi, Júlia. Sabia que sua vovó é a mulher mais corajosa que eu conheço? Os olhinhos dela brilharam. É verdade? Verdade. Ela atravessou um estado inteiro só para poder te ver, porque vovó que ama de verdade não desiste nunca. A menina olhou para a avó, e então fez algo que me partiu e consertou ao mesmo tempo. Abraçou as pernas dela com força. Eu também te amo, vó. A avó chorou. Eu chorei. Até Mateus, que era durão, limpou os olhos discretamente. Quando elas foram embora, fiquei ali na janela olhando. A avó segurava a mão da netinha. Caminhavam devagar pela calçada, conversando, rindo. E percebi que era para isso. Tudo que passei, toda a dor que suportei, toda a luta que enfrentei, era para chegar aqui, para conseguir olhar para outra mãe, para outra avó e dizer: eu passei por isso, sobrevivi, e você também vai. Santiago não voltaria. Os 2 anos perdidos não voltariam. Mas cada mãe que eu ajudava era um pedaço dele que continuava vivo. Cada avó que reencontrava um neto era a justiça que eu não consegui ter se multiplicando em outras vidas. Essa é a verdade que aprendi. Dor compartilhada não diminui pela metade. Ela se transforma. Vira ponte, vira abrigo, vira mão estendida no escuro. Hoje, quando acordo às 5 da manhã, não é mais para chorar. É para lutar. Porque descobri que a única vingança que realmente importa não é contra quem te feriu. É a favor de quem ainda pode ser salvo. E enquanto eu tiver força, enquanto esse instituto tiver portas abertas, nenhuma mãe vai precisar descobrir sozinha que seu filho morreu. Nenhuma avó vai ser roubada do direito de amar. Essa é minha promessa. Em memória de Santiago. Em honra de todas nós que nos recusamos a ser apagadas.